No futebol, as coisas passam rápido demais e para um jogador, mais do que a estabilidade financeira, mais do que as medalhas e troféus que pegam poeira e com o tempo são apenas peças de decoração, o que fica de verdade é o legado esportivo. A lembrança dos grandes momentos é o que se guarda na memória. E se o ditado de que quem foi rei nunca perde a majestade for verdadeiro, não dá pra duvidar que realmente o rei Driguinho, que fez história com a camisa do Corinthians, vai pra sempre estar na memória do torcedor como membro da realeza dos grandes ídolos do timão. Bicampeão paulista e bicampeão brasileiro pelo Corinthians, o Rodriguinho resolveu deixar os gramados depois de enfrentar inúmeras lesões e já não conseguia entregar no mesmo nível que a torcida esperava do jogador em campo. Mas aí eu te pergunto, torcedor, você sabe o que foi que aconteceu com o Rodriguinho e qual é a nova vida do jogador agora que ele se aposentou do futebol? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje e você não vai acreditar no que é que ele tem feito. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, curiosidades e histórias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão. Se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. E rapaziada, quero lembrar a vocês que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol para você ter no seu celular. No SofaScore você consegue acompanhar ligas, jogos, clubes e o desempenho de jogadores, recebendo ali a nota da partida que eles tiveram depois de cada rodada, verificar também qual jogador deu mais passes decisivos, chutou mais ao gol, deu mais dribles, desarmes. Você consegue acompanhar o mapa de calor do jogador, ver o desempenho dele completo em campo. O SofaScore é uma ferramenta utilizada por profissionais do futebol para analisar jogadores e você pode ter essa ferramenta incrível gratuitamente no seu celular, apenas clicando no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado, ou então apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Então baixa agora o SofaScore que eu tenho certeza que você vai curtir demais o app, beleza? No dia 26 de janeiro de 2024, o meia Rodriguinho anunciou a sua aposentadoria do futebol profissional aos 36 anos de idade. O Rodriguinho já estava desde abril de 2023 sem clube e o último que ele teve na carreira foi o Cuiabá. O Rodriguinho já pensava nessa decisão de se aposentar do futebol, que é muito complicada para qualquer jogador, há muito tempo. Ele veio conversando com a família e com seus representantes e só então, depois de um longo período deliberando sobre isso, é que ele decidiu que era mesmo a hora de parar. Mas cá entre nós, para ele, essa decisão deve ter sido muito mais fácil do que para outros tantos jogadores. Eu penso que quando você atinge um determinado status na carreira financeiro e esportivo, decisões desse tipo acabam se tornando mais fáceis para o atleta. Para um jogador que não conseguiu a sua independência financeira ou que não conseguiu uma grande conquista esportiva, deve ser muito mais complicado, porque você quer seguir correndo atrás de uma marca que talvez você nunca alcance de verdade, seja financeira ou esportiva. E para o Rodriguinho, isso já não era mais tão importante. Além de ter passado por grandes clubes do Brasil e também do exterior, conseguindo conquistar uma independência financeira bacana, que lhe permitia ter uma vida tranquila e dava muita segurança para sua família, ele foi um cara de conquistas esportivas gigantescas na carreira. Revelado pelo ABC lá em 2007, ele ainda passou pelo Bragantino e pelo América Mineiro, onde jogou muita bola, antes de chegar ao Corinthians em 2013. No Corinthians, ele demorou para se firmar, para conquistar o seu espaço. Assim que ele chegou, o clube havia acabado de conquistar a Libertadores da América, o Mundial de Clubes, então ele não teve um espaço logo de cara assim e não foi tão utilizado pelo treinador Mano Menezes. Chegou a ser emprestado para o Grêmio, onde fez alguns jogos, e também para o Sharjah, dos Emirados Árabes. E quando ele voltou para o Corinthians em 2015, ali ele já começou a ser uma peça importante, sempre entrando nos jogos muito bem na conquista daquele campeonato nacional pelo Corinthians. E quando o torcedor corintiano viu o desmanche que aconteceu no elenco depois do título brasileiro, com vários jogadores indo para a China, poucos imaginavam que o Rodriguinho assumiria tamanha importância para a equipe, se tornando o cara do time e levando o Corinthians a conquistas muito importantes,
como o Brasileirão de 2017 e o Paulista de 2018, com ele tendo atuações que, meu irmão, dignas de craque da bola, tá? De gênio. O Rodriguinho jogou muito, se tornou ídolo do Corinthians, principalmente pelo desempenho dele nos clássicos, que, meu irmão, olha, era cada corte. O Rei Driguinho deixou o Corinthians em 2018, depois de uma proposta absurda do Pirâmides do Egito. Mas ele deixou o Alvinegro Paulista como ídolo, tá? Ídolo da torcida. E até hoje recebe muito carinho dos torcedores do Corinthians. Em 2019, ele voltou pro Brasil para jogar pelo Cruzeiro, depois do Clube Mineiro negociar o Arrascaeta com o Flamengo, e muita gente que acreditava que o Cruzeiro não ia sentir falta do Arrascaeta, porque o Rodriguinho ia deitar e jogar muita bola no Cabuloso. E aqui eu não quero tirar o meu da reta não, tá? Lá na época, eu fui um dos caras que sim falei que o Cruzeiro não ia sentir falta do Arrascaeta. Eu não disse que era mais jogador, mas disse sim que o Rodriguinho era um cara que jogava muita bola e que o torcedor não sentiria falta do Arrascaeta. Obviamente eu tava errado, o Arrascaeta é um craque de bola, jogou muita bola, e o Rodriguinho passou por problemas no Cruzeiro da maior ordem. O Rodriguinho havia passado por uma cirurgia, isso atrapalhou muito o seu desempenho, e fora isso, meu irmão, nem preciso dizer, né? Aquele Cruzeiro era uma bagunça, tanto é que acabou como acabou, sendo rebaixado, magoando o torcedor do Cabuloso, que nunca mereceu tudo aquilo que aconteceu. O Rodriguinho sempre foi um jogador de muita mobilidade, e dava pra ver que naquele Cruzeiro ele já estava muito diferente, parecia que era um jogador que estava meio travado. Depois de deixar o Cruzeiro, após o rebaixamento do clube, o meia acertou com o Bahia, onde ele quase fez 100 jogos com a camisa do tricolor baiano, e ele até foi bem em relação ao que ele jogou no Cruzeiro, mas nada que fosse tão mágico, tão esplendoroso quanto foi o Rodriguinho do Corinthians. Em 2022, ele acertou com o Cuiabá e ajudou bastante o time no Campeonato Brasileiro, mas já dava pra ver que o Rodriguinho sofria muito, eram várias lesões, e as dores que estavam castigando o jogador fizeram ele decidir então se aposentar. E olha, ele teve propostas de outros clubes pra seguir jogando, mas ele já estava decidido, não queria mais jogar futebol e ia pra uma nova função. Pra onde? Ele não fazia ideia. Tomei essa decisão já de parar, né, há um tempo. Meu último clube foi o Cuiabá, então resolvi voltar pra casa e procurar novos horizontes, né? Então acabei decidindo fazer outro tipo de coisa, mas aí também voltado ao futebol, né? Voltado ao esporte. E queria contar para vocês aí em primeira mão tudo que se passou nesse tempo. Na verdade, eu já tinha tomado a decisão, né? Com a minha família também. Chamei todos para perto para avisá-los, né, que eu já estava passando por algumas dificuldades, tanto físicas quanto psicológicas. Falei sobre a minha decisão. Alguns tentaram, né, me tirar da cabeça a ideia, mas depois que eu expus todos os meus pontos, né, minha família me apoiou e super entendeu o que estava acontecendo. E em comum acordo, né, com todos, até meu empresário também presente, a gente alinhou tudo, né, e resolvemos sair do clube onde eu estava e poder seguir um novo caminho, né, que eu já estava me planejando há algum tempo, mas consegui encontrar rapidamente, ainda bem, né, porque todo mundo fala que é muito complicado quando você termina a sua carreira, né, de jogador de futebol, de atleta, e para encontrar outro caminho é muito difícil. Então já vinha me preparando um tempo para isso, sabendo das limitações que eu encontrava naquele momento, né? Então resolvi com toda a família. Quando um torcedor olha pro campo e vê um jogador ali com 36, 37 anos, fala: "O cara tá velho". E sim, apesar de vários jogadores até com mais idade seguirem jogando futebol, a gente reconhece que depois que o jogador passa dos 35, 36 anos, as coisas já não são mais as mesmas. Sim, ele já é um jogador mais velho comparado com um moleque de 18, 19, 20 anos correndo no gramado. Só que quando um jogador, aos seus 36 anos, se aposenta, a realidade é que pra vida fora do futebol, ele tá muito jovem, ainda tem muito pela frente, porque com 36, 37 anos, meu irmão, sinceramente, você ainda é um menino, tem muita coisa pra conquistar. Ninguém vai passar 30, 35 anos de vida só curtindo, viajando por aí, sem se sentir útil em mais nada. Todo mundo tem os seus projetos, quer continuar executando ideias, e o Rodriguinho passava exatamente por essa situação, de escolher o que fazer da sua vida fora do futebol. Um cara que já tinha uma independência financeira, mas quem para,
não segue, né, irmão? Ele pensou em investimentos, rede hoteleira, investimentos do ramo imobiliário e várias outras coisas que ele pudesse aplicar o seu dinheiro e também o seu tempo. E depois de analisar muito bem, pensar com calma, ele decidiu que não precisava se reinventar e reaprender tudo na vida, não tinha necessidade. Ele era um cara que tinha conhecimentos no futebol que poucas pessoas têm. Então ele chegou à conclusão que se utilizasse tudo que ele aprendeu no mundo da bola, no futebol, de bastidores, negociação, e que se ele emprestasse esse conhecimento a jogadores mais jovens, ele poderia contribuir para outras carreiras e encurtar caminhos, ajudar garotos que estão tentando atingir o seu potencial máximo a atingirem esses objetivos. Daí nasceu a ideia assertiva demais dele, ser agente de jogadores. Hoje o Rodriguinho não é só um dos caras mais importantes da Import Invests, como também é um cara que tem se destacado na função de agente e vem chamando a atenção de diversos atletas jovens pelo seu trabalho. Se foi craque dentro de campo e jogou como poucos, ele vem mostrando que uma vez rei, não se perde a majestade. E hoje ele vive uma nova fase, uma nova vida, longe dos gramados, mas ainda ligado ao futebol. Um cara que foi ídolo dentro de campo, é ídolo para a torcida corintiana e passa esses ensinamentos para outros jogadores que sonham em um dia alcançarem exatamente isso, um legado. Porque no futebol as coisas passam rápido demais e para um jogador, mais do que estabilidade financeira, mais do que medalhas e troféus que pegam poeira e com o tempo são apenas peças de decoração, o que fica de verdade é o legado esportivo. As lembranças dos grandes momentos é o que se guarda na memória. Como eu voltei para minha cidade, né, Natal, os clubes de lá me procuraram, né, outros clubes de outros centros também me procuraram, mas eu já estava muito fixo a ideia, né, de parar por causa de tudo que estava acontecendo, tantas a lesão, né, que me prejudicou mais, as dores que eu sentia, os problemas que eu estava enfrentando. Então resolvi, já estava lá com a ideia muito fixa e apesar de ter escutado todos, de analisar também se seria possível jogar, né, se seria interessante, acabei tomando a decisão de realmente continuar com o meu plano, né, que é encerrar e colocar um ponto final na história que foi muito bonito. Mas e você? Sabia dessa nova vida, dessa nova fase do Rodriguinho? Sabia que ele tinha se aposentado dos gramados e hoje trabalha como agente? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa sobre isso e se tem algum outro jogador que você quer saber qual é a nova vida dele, o que ele tem feito agora depois do futebol. Esse daqui eu tenho certeza que vai te surpreender. O cara foi para um caminho completamente diferente, nada a ver com futebol. Clica aqui para eu te contar essa história.